Então, aqui apareceu um recording para você. Deve estar gravando o meu também, está recordando para mim também. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Vamos começar então? 1, 2, 3. Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras, senhores e outros, como dizia o querido Dave Bowie. Estamos aqui mais uma vez, eu, Cláudio, o Joá e o Drius, para falar do último episódio, dos dois últimos episódios dessa temporada de Afundação. Como você afunda um bom livro numa série. E aí eu queria começar esse nosso diálogo, não dando nota, porque eu já sei que vocês gostam de dar notas ao final, estou aguardando, porque gente aqui desse grupo disse que ao final da série ia dar nota. Eu estou pensando que nota eu vou dar. Mas eu queria perguntar para vocês, como sempre, o que vocês acharam desses dois episódios. Lembrando que nós reunimos 2 episódios em um, porque na semana passada nós fizemos um especial aqui sobre Duna. Então, se você não viu, procure-nos lá no YouTube, onde você vai encontrar nossas conversas também, né, sobre esse tema interessantíssimo, que é a realização de um sonho antigo, de adaptar um livro dos mais importantes da ficção científica para o cinema, um livro que foi pensado pelo Jodorowsky, não aconteceu, depois aconteceu com muitas críticas pelo David Lynch, e agora nessa versão do Denis Villeneuve. Vamos ver, né, o que o futuro reserva, porque vamos ter outros filmes aí, mas aparentemente, não vou dar spoiler sobre o nosso episódio, nós temos aqui um caminho promissor se desenhando no horizonte. Bom, vamos lá, pessoal. Fundação, episódio 9 e 10. O que vocês têm a dizer? Como é que vocês experimentaram isso? Eu sei que Drius assiste em família, então sempre também temos aqui a participação especial, né, da família do Drius comentando. Eu imagino que devam ter acontecido os comentários também. Cláudio, eu acho que você teve uma frase sua que você acabou de falar que definiu bem, né? A fundação, como afundar um bom livro numa série. Eu fiquei, assim, vamos lá, os episódios 9 e 10, cara, assim, eu tinha assistido o episódio 9 e eu tenho o veredito que eu mantenho, foi o pior episódio da série. Teve muita coisa que estava indo num caminho que eu estava gostando bastante, que eles simplesmente destruíram ali. Cara, como é que a gente começa? Só Vamos abrindo um parênteses nisso começar. que você Fala. falou, Drius, eu lembrei quando você falou aqui da minha mãe comentando novela, né? Porque ela assistia novela por alguns personagens. Então ela falava assim: ah, você está acompanhando a novela do Sassamutema? Né? Então, eu estava acompanhando a série do Cleon, ou a série do Lee Pace. Para mim é a série do Lee Pace. Desse tipo. Na linha do pessoal de ternos, né? Teve Os anacretinos. aquela papagaiada toda de saímos do salto, né? No hiperespaço, chegamos em términos, tal, encontrei meu namorado, descemos da nave e vieram os anacretinos e ameaçaram com arma, os anacretinos não, os Thespians. Os Thespianos. E ameaçaram os anacretinos, aí a moça roubou uma nave, deu 2 tiros, liquidou completamente a força. Cara. Isso é o Trinity, né? O Trinity ainda é o meu nome. E aí, velho, e aí? Entendeu? Ela chega, mexe no treco lá, aparece o Harry Seldon, de um jeito completamente diferente do que acontece nos livros. Ele revela qual que é o propósito real da fundação. O fantasma da força. E aí vai tendo aquela coisa que a menina, a grande revelação. Aí, gente, agora é o spoiler, hein? Quem não assistiu, agora é o spoiler. A grande revelação da série é... Momento dramático. Momento dramático. Salvorad é filha de Gal Dornick. Cara, eu sabia disso no episódio 3, cara. Olha, mas a gente cantou a pedra. O barulho da explosão do meu cérebro. Bum. Então fica assim, cara, a grande coisa era essa.
Entendeu? Pô, por favor, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí, porque foi complicado, cara. Encerraram essa aí, não foi com chave de ouro, não, cara. Foi, sei lá, a porta estava empenada, o trem nem encerrou, nem fechou direito. Cara, o que me espanta é as pessoas, primeiro, eles estavam preocupados com Deus Ex Machina, e aí cantaram tanto o negócio que, assim, ficou explícito. Segundo, é aquele velho recurso pobre, né? A Salvor só tem poderes quando eles são necessários. Então é um senso de aranha às avessas, porque é um senso de aranha que resolve o problema, né? Então ela tá lá, de repente, sabe? E aí... E, cara, que loucura, que coisa. Aí ela é convidada para ser prefeita, e aí desconvida-se para ser prefeita. Cara, eles não sabem para onde eles vão, eles não sabem de onde vieram. E aquilo que você falou do Harry Seldon, cara, que tira todo o poder preditivo da fundação. O barato era justamente ele prever sem ter a consciência da coisa. E ali, quando eles criam uma inteligência artificial com a cabeça dele, você tem exatamente o oposto, né? Ele tá olhando, aí tem, claro, aquele momento bonitinho que a mãe da Salva fala assim, pois é, eu fiquei muito chateada porque a gente estava enganado o tempo todo, que é um troço que aparece nos livros e que é interessante, mas ao mesmo tempo, tá, mas, né, quando o estupro é inevitável, relaxa e goza, sabe? Porra. Minha avó teria uma boa expressão para pro Deus Ex Machina da série. Eles nem despistaram. Exato, cara. Exato. Cara, tem uma outra coisa, bicho. A conversa, né, da grande revelação entre a Salvor e a mãe dela, né, foi de uma breguice, bicho. Pois é. A despedida das duas é de uma breguice, cara. E a interpretação da atriz que faz a Salvor, que é igual uma samambaia chorona, né? O cara que faz o marido dela, que tem muito menos tempo de tela, ele consegue passar muito mais emoção do que ela. Assim, tá. É tipo assim, quando você não tá afim de namorar a pessoa, aí a pessoa vira para você e fala assim, poxa, Drius, eu te amo. Aí você olha para a pessoa assim, pensa e fala assim, eu também. Aí você, porra, cara. Não, o pior, né? Não, eu te amo, né? Não, eu sei. Eu sei. Eu sei. Ou então vira para você e fala assim, então, a gente precisa conversar. Aí é pior. Eu acho que a gente podia virar pros produtores, diretor da série, e falar, então, a gente precisa conversar. É aquele negócio, já anunciaram a segunda temporada, porque eles anunciaram antes, porque eu tenho certeza que se esperasse chegar ao final, não ia ter. Nossa. Aí, cara... Foi venda casada. O Dave S. Goya, pra mim, era o ponto fraco da coisa, assim, que podia dar merda, velho. Como eu não queria estar tão certo desde o início, sabe? Nossa. Como o Reinaldo Azevedo fez um comentário ontem sobre as prévias do PSDB. Não, achei que era sobre a série. Eu falei, tem que ver. Não, ele falou uma frase que cabe muito bem aqui, cara. Cabe. Tinha tudo para dar errado e realmente deu. Caramba, bicho. Eu fiquei assim... Essa aí, para mim, foi uma paulada, né? A parte que... né? Outro spoiler foda agora. Gal Dorn que encontra com a filha lá no planeta da água. Porra, cara, é mesmo. Eu desconsiderei esse pedaço, cara, porque se a grande revelação era que elas eram mãe e filha, bicho, isso eu já sabia no episódio 3, podia ter me poupado de assistir 6 episódios. Cara, e a solução preguiçosa, velho, de achar o casulo lá dentro d'água. Não, e exatamente no mesmo, um planeta inteiro coberto de água, e ela consegue cair exatamente. Cara, pensa nisso, exatamente no lugar onde está o casulo. Não é assim, cair do lado, ou sei lá, algum tempo e achar um sinal e procurar. Não, você cai exatamente. Sim, porque ela vê a luz piscando, né, cara? Não é nem aquele GPS, luz que ela tá usando que localizou a parada. Não, e aí ainda tem aquela parte de madeira que 138 anos depois, né, não apodreceu, né? Enfiada dentro d'água. E não era nem um cais de carvalho, era um troço tipo pau a pique.
É uma casinha da beirada do rio, de qualquer ribeirinho brasileiro, que tem que ser renovada quase que de ano em ano para madeira De não ano em ano tem comer. que fazer outra. Ô, bicho, Bom, mas e a solução preguiçosa para manter os personagens, de botar eles para viajar no No tempo e ficar tempo. dentro de uma cápsula e não envelhecer, cara? A série, o livro é outra coisa. é sobre outra Não, e coisa. aí tem aquela Exatamente. desculpa. Ah, mas é uma série, a gente tem que criar um vínculo, porque tem que desenvolver o personagem. Primeiro, qual o desenvolvimento que a personagem da Salvor teve? Qual o desenvolvimento que ela teve? E segunda coisa, você assiste qualquer episódio de uma série, tipo Tales of the Loop, ou o próprio Black Mirror, num episódio de 40 minutos, eles desenvolvem o personagem. Conta uma história, desenvolve o personagem tem muito mais psicologia do que, sabe, 90% dos personagens dessa série. Então, isso é aquela famosa desculpe a palavra, mas de peidorreiro. É barriguinha inchada. É isso mesmo. Nossa, cara. Não, eu tô com gases. Uai. Inventaram no hospital tem mais de 50 anos, cara. Sabe um momento vergonha alheia de uma série? Mas quando as duas encontraram, eu falei, não é possível, eles não fizeram isso, cara. Não é possível. Eu tenho uma outra coisa aqui, que é o seguinte, eu tava com uma teoria, eu até comentei com o pessoal aqui em casa, cara. O personagem Salvor Harding, do livro, está na série. Só não é a Salvor Harding. É o pai dela. É o pai dela. A gente tinha comentado várias vezes que tem frases do Salvor Harding do livro que saem da boca do pai dela. E aí, cara, eu não sei se eu alucinei, mas eu dei uma batida rápida nessa cena de novo e não achei a frase. Mas quando eu assisti, cara, a mãe da Salvor Harding diz para ela, tá falando com ela, não sei o que, você vai ser prefeita, a eleição vai ser só pro forma, você vai, como é que é? Fill your dad's shoes, né? Seguir o caminho do seu pai. Então, o pai dela, ele era o prefeito, então ele era o Salvor Harding. Salvor Harding é o pai dela, não é ela. A sua teoria faz muito sentido, até porque a Salvor Harding não é o Salvor Harding em momento algum. A não ser no cargo, né? Não, e a gente já tinha falado nos episódios para trás que, olha, essa frase que o pai dela falou é do Salvor Harding no livro. Essa outra frase que ele falou é do Salvor Harding no livro. E aí, cara, o cara era o prefeito, pô, trocaram só o nome do cara. Por que não chamaram ela de outro nome? Gal Dornick Jr., sei lá. Não, Gal Dornick segunda, né? Já que tem o Cleon primeiro, o Cleon segundo. Gente, o roteirista que não leu o livro. Porque foi o que eu fiquei. Porque quando o Harry Seldon aparece, fala, cadê a Gal Dornick aqui? Eu falei, peraí. Quem lê o livro sabe que não pode ter psico-historiador em termos. O que é aquilo, cara? Pois é. Aquilo, sabe, puta, é foda. Aquilo ali foi tipo um chute no saco, você fala, não dá. Não, com chuteira de trava. Exatamente. Cara, que é isso? Aliás, aquela aparição toda do Harry Seldon ali foi meio ridículo, sabe? Não, e depois ainda tem os fantasminhas da força, né? Que são a mãe e o pai. Os Gasparzinhos da força que aparecem lá, porque depois tem isso, né? Mas você ficou mandando imagens da Gal Dornick. Eu não. Não era eu, não. Então, eu? Não, na próxima temporada vai ter um flashback falando que colocaram como é que fala, no embrião dela, né, no zigoto lá, que foi salvo lá, e colocaram nanorobô lá também para ela ter uma conexão, como é que fala, subatômica. Eu fiquei pensando, né, cara, assim, um ser humano normal, tipo eu, assim, eu não tenho as memórias do meu pai e da minha mãe. Não, então, vai ser uma conexão quântica. Pensa no problema quântica, que isso ia ser, cara. Pensa no problema que isso ia ser. Cara, já pensou você lembrar dos seus pais transando? Olha que coisa desagradável. Não, para, cara, para. Quando seu pai chegava para você adolescente e falar assim, eu nunca passei por isso. Você ia... Se olhar pra cara dele e falar assim, O que foi isso? Xará. Mas olha só, aí
eles arrasaram completamente, cara. Essa linha foi a pá de cal, cara. E tanto que é aquilo que eu falei, vocês estão criticando aí o lance dela chegar lá no planeta tal, de achar... Isso aí eu nem considerei, cara. Falei, cara, o trem já tá tão ruim que nada pode piorar. Você estava falando da teoria do pai da Salvor ser o Ser o Salvor de Salvor. verdade, né? E aí, cara, eu comentei com vocês semana passada offline lá, que eu tinha chegado numa explicação por que a Salvor matava, né? Mas a sua teoria faz mais sentido, porque eu estava propondo porque ela pensa como um americano. Que a violência só é violência se for contra ele. Contra os outros não é. É Não autodefesa tá e tranquilo, acabou. Não, pode matar à vontade os outros, porque não matando a gente não tem problema. Que é o Tá dentro da raciocínio lei. da elite brasileira, né? E o PT? E o Lula? A corrupção é só do outro, não é minha. É só do outro. João, eu lembrei de uma coisa agora. Você lembra do Alexandre, lá da Letras, que estava sempre lá na banca? Sim, O lembro. rei do spoiler, né? Dava spoiler de tudo nesse filme pra gente. O Alexandre, onde você estiver, um abraço. Um abraço, Alexandre. Sua orelha está queimando. O Alexandre chegava na banca, eu lembro que o Creuci já falava com ele, Alexandre, peraí, o que você viu essa semana? Para eu sair da banca. Aí eu deixo aqui, se vier alguém comprar, olha, o preço paga e recebe o dinheiro que eu volto depois que for. Mas o Alexandre ele escreveu um ensaio super legal sobre o outro, né? Baseado nos contos lá do Edgar Allan Poe. E tinha muito disso, né, cara? A culpa é sempre do outro. Eu preciso do outro para me manter são, né? Eu posso ter alguém para botar a culpa. Então é isso aí. Vamos lá, cara. Matou o outro, tá jóia. Me matou, fudeu. Cara, que doideira, bicho. É muito louco. Tem alguma coisa, um vento, alguma coisa no microfone. Vocês estão ouvindo? Eu acho que sou eu aqui. Pessoas? Aqui na minha residência, venta para cacete, né? Eu tenho a bandeira do Galo e eu fui, lógico, botar a bandeira do Galo na janela. Uhum. Na primeira tentativa, a bandeira saiu voando e caiu pendurada lá no meu limoeiro. Na segunda tentativa, ela quase arrancou a bandeira, quase arrancou limoeira cheia de espinho, cara. Deu uma rasga a bandeira, bandeira sem rasgar. Na segunda tentativa, a bandeira quase que arrancou a tela protetora da janela. Né? E a terceira tentativa foi... Deixa eu falar, mas tudo por causa do vento. Isso aqui não é fácil. É porque enquanto houver uma camisa pendurada no varal, o atleticano tosse contra o vento. Mas vale só para a camisa. Para a bandeira, não deu certo. Não deu certo. Aliás, que é uma das frases mais fantásticas, né, cara? Que a mitologia do Galo é muito bacana. A gente pode depois falar, fazer um programa sobre a mitologia do Galo, mas a gente faz um Lambisgoia aqui. Bom, e aí? O que mais que nós temos para falar desse negócio? Já que cara, essa desse linha núcleo está completamente arrasada. Desse núcleo, eu acho que pouca coisa escapa. Fica parecendo ali que o marido da Salvo vai, de fato, iniciar a dinastia dos comerciantes, né? Uhum. Que eu acho que é uma coisa que... Aquele cara é bom, bicho. Aquele cara é um bom ator. Eu gostei dele. Nem a lente de contato, aquela lente de contato azul que ele está usando, complicou o cara. Pois é. Aliás, a gente ficou claro que era lente de contato, que a beirada da lente é aquela coisa preta que tem lente de contato. Realmente é lente de contato aquilo. Ele pode até ter olho claro, mas não é daquela cor, cara. Nem Freeman tem olho azul. Não, mas eles não têm o orçamento do Villeneuve, gente. Aliás, cara, vocês ficaram com a impressão de que o núcleo subterrâneo lá de... Como é que é o nome do planeta? Eu tô com Coruscant na cabeça, mas o planeta do Império. Tanto. O núcleo interno, aquela parte da parte baixa da cidade, não ficou parecendo 3%, cara, que eles querem fazer pobre, aí eles pegam um pouquinho de graxa, suja a bochecha da pessoa, passam uma sujeirinha na roupa e dão uma rasgada. Que, aliás, ficou parecendo assim, acabou o orçamento, vamos fazer uma região, um bairro pobre aqui, e vamos... A gente encheu o espaço. O que eu acho divertido em 3% é que eles fazem... A direção de arte foi feita toda numa loja em 99, cara. Cara. Aliás, cara, eu não consegui continuar vendo a série. Eu não sei se ela melhora depois, cara. Eu fiz um esforço, eu juro que eu consegui, mas eu adormeci em todos os episódios que eu tentei ver. Eu tive essa dificuldade no episódio 1 e não tentei o 2. Pois é, cara. Eu até evoluí, mas dizer que eu não lembro. Eu lembro do cara lavando a cara. É a única lembrança que eu tenho da série.
É um sujeito que eu não lembro quem lavando Eu, a cara. É a única eu memória. consegui ver a primeira temporada, mas não quis voltar, não. Pois é, cara. Não fiz mal, então. Não, não Pois perdeu é, cara, eu nada, fico não. pensando isso, né? Assim, como que você pode jogar dinheiro fora numa série cara, mas ao mesmo tempo como que dinheiro não resolve? Não resolve. É. Exatamente. Porque 3%, por exemplo, é o caso, né? Nem com muito dinheiro aquilo se salvava. É diferente do Saci Pererê lá, da Cuca, como é que é? Sim, sim. Cidade Invisível, né? Uhum. Que ela tem um orçamento legal, tem algumas coisas que é aquela coisa clássica do policial que é meio forçadinha e meio americana, né? E os corpos que somem no IML e ninguém dá notícia. A coisa que melhor funciona no Brasil é a burocracia. Ele podia até não pegar o criminoso, mas eles encheu o saco dele porque aqueles corpos desapareceram. Exatamente. Então, para encher o saco, funciona. Agora, a série é boa, cara. É A boa. série é legal. A série é É, legal. Tem méritos. bacana. É Méritos, criativa, não é tenho dúvida. inventiva. É muito melhor que, É. inclusive, o desenho animado que o diretor fez, aquele dos papagaios, que é bem estereotipado. Fraquíssimo, né? É bem estereotipado. Bom, vamos voltar para a série. Você vê que a série é tão boa, tão boa, tão boa, que a gente começa a falar de outras séries. De outras coisas. Isso mostra a qualidade da série, né? A gente tem assunto de outras coisas para comentar. Mas vamos lá. Então, isso me chamou a atenção, né? Essa coisa de ali se abrir a possibilidade de falar dos comerciantes, eu esqueci o nome do grupo. Me chama a atenção que o Mulo vai ficar completamente fora de surpresa, porque já que todo mundo ali tem poder, Uhum. quando surgiu o cara com poder, eu falei assim, mais um. Né? Mais Agora, um. se já sabe que tem gente com poder, sou o Ariceldo que não sabia, né? Porque É, o Mulo. A fundação inteira já sabe que a Salva via coisas, fazia coisas. Então, assim, ok. Né? Mas tá agora bom. eu vou dar uma de Harry Seldon aqui e vou prever uma coisa. Não vai Não vai chegar ter no o Mulo. mulo. Não vai chegar no mulo. Pode ser. A Pode ser que série não chegue. acaba antes, É, cara. Pode ser é, que não chegue. Eles já vão fazer essa segunda temporada com um gancho para acabar se o trem continuar dando errado. é. É possível. Cara, que dureza. Bom, acho que esgotamos esse núcleo, vamos para o outro? Vamos pro outro. Vamos para Achei o que a outro. gente já estava nele. O núcleo do Imperador, né? Do Cleon, do Lee Pace. Eu vou começar com um comentário. A cena dele sacaneando a menina, ela foi muito boa. Foi. Aquilo é que é tortura. Né? Que não tem tortura melhor que aquela. Aquela tortura. E eu acho que tem uma grande pergunta para essa cena. O imperador mentiu? O que ele fez ali, né? Ele faz ali para ela ele apagou completamente a existência dela Uhum, e vai deixá-la consciente refletindo sobre isso, sim. né? Cara, Sim. E o isso tanto foi de gente que ela amava que desapareceu. Que por sim, causa dela, a culpa. Ah, Né? mas o o nível grande de barato dessa crueldade. cena é que ele não precisava nem ter feito. Só o Sim, fato dela ter exatamente. acreditado já destruiu ela. Inclusive ele pode não ter feito, né? Não, eu acho que ele não fez. Ele pode não ter feito. Sabe por que que eu acho que ele não fez? Hum, Porque o imperador adolescente fazia parte da história, do legado dela e ele ainda estava vivo. sim, É. verdade, verdade. E tem mais uma coisa: o impacto de morrerem misteriosamente tantas pessoas relacionadas, né? Porque cada pessoa relacionada tem gente relacionada a ela. Né? Então, o impacto dessas pessoas desaparecerem ia gerar uma comoção. Assim, o que aconteceu? Exatamente. Sim. E a Né? gente sabe que a culpa, o Cláudio mais que ninguém sabe que a culpa é induzida, né? Então, Uhum. apesar deles não ser cristãos, né? Basta ser cristão para você sofrer o resto da vida. É, é. Exatamente. E basta você ter vínculo, né? Você estabelece um vínculo com alguém e com certeza ela tinha com o movimento, um vínculo que faz com que ela Uhum. simule estar apaixonada pelo Imperador Chorão, né? Então, The Weeping Emperor. Enfim, Emperor. Mas eu acho que aquela cena é perfeita, assim. Eu acho, o Lipense é muito bom, né? E a outra cena dele lá com o jovem imperador também é muito legal. Né? Eu acho que o que se destaca nesse núcleo é a atuação dele e a parte escrita, né? A escrita da personagem é muito boa. Uhum. Né? Uhum. Sim, as falas dele são a E, maioria muito boa.
Eu gosto muito do núcleo do Imperador, mas mais uma vez eu vou evocar minha avó e vou falar, eles nem despista. Pois é, Porque na hora que o grande ex-machina do Imperador, a gente está discutindo ele há muito tempo sim. também. Das mudanças, né? Ah, É sim. que eles não são iguais, que Uhum. tem alguma coisa Pois é. diferente, que a genética deles está esquisita, né? Que a gente Agora até achou que era a culpa da Demerzel. eu Uhum. quero puxar um negócio daí, cara. Ah, Olha só, a gente veio, né, já tinha comentado sobre isso, que eles estavam diferentes, né? Estava claro por conta do imperador adolescente lá, que era daltônico e canhoto e tal. E o que eu construí na minha cabeça foi o seguinte, cara, esse negócio de clonagem não funciona, porque a personalidade, a gente já tinha discutido isso aqui, a Sim, personalidade da pessoa não é só genética, ela tem influência do meio e de outros fatores que a gente pode até nem perceber. exatamente. Né? A gente tinha dito isso, que quando ele está caminhando, né, naquele corredor e vai aparecendo os rostos dos Uhum. clones antigos, cada um deles tem uma referência. Ah, esse Uhum. cara era o ecologista, esse cara era o engenheiro, esse cara era o não uhum, sei o quê. O Então, eles arquiteto, ali, arquiteto, o- ali fica claro que eles são, as personalidades são diferentes. Uhum. Então, sim. eu coloquei aqui na minha cabeça o seguinte, cara, isso aí é a derrocada da teoria da clonagem. Uhum. Né? Os caras fizeram pessoas idênticas, etc. e tal, e não funcionou. Tem um livro do Ara Living, que é do começo da década de 70, que se chama Os Meninos do Brasil. Ah, maravilhoso. Hum, Pois é, e ele vai a fundo nesse negócio de clonagem. Né? Eles fazem a clonagem do Hitler, Uhum. né? E pegam as crianças e colocam em famílias que têm as características da família do Hitler, né? A profissão do pai, a profissão da mãe, como que é a mãe, a relação de uhum, pai e mãe, etc. Então, eles colocam num ambiente controlado para quê? Para que aquela criança tenha as mesmas experiências que o Adolf Hitler teve na infância e na adolescência e vá se formar do mesmo jeito, para vir a ser o mesmo cara. Né? Eles têm toda essa preocupação. Não é só eu tenho um clone do cara. Esse clone vai ter esse arcabouço de experiências que vai ajudar a desenvolver a personalidade dele para ele se tornar o cara que a gente quer clonado. E eles fazem vários, né? Porque em vários as coisas dão errado. Uhum. Né? Eles fazem vários para ver se vão conseguir pelo menos um. Uhum. Então, cara, o grande lance na minha cabeça é o ambiente não foi 100% controlado. Sim. Teve fatores que não conseguiram prever que estão alterando a evolução dos clones. Eles não são o mesmo cara no fim da vida sempre. Uhum. Né? A gente tinha falado disso, que eles vão descobrindo coisas, uhum. né? E vão evoluindo, etc. E tal. O próprio Day, né? Quando ele volta do planeta lá daquela religião que ele vai visitar e tal, o que a sacerdotisa fala lá para ele bate muito na cabeça dele. Uhum. Então chega um momento que ele fala, que ele chega, ele está conversando com o Dusk e mais a Demerzel. E que ele fala que aquela frase que ela disse, que uma alma que não evolui é uma alma congelada, né, uma alma paralisada, e que ele estava se sentindo evoluído, entendeu? Era uma grande sacada, bicho. Sim. Era uma grande sacada, bicho. O cara é além do clone. Entendeu? A própria experiência que ele está vivendo está transformando ele em outra coisa. Pá, super legal, né? Questiona a teoria da clonagem. O plano lá do Cleon e da Demerzel, lá no começo, não ia funcionar em hipótese nenhuma. Eis que se descobre que alguém sabotou o material genético. E por isso eles não são iguais. Isso me deixou puto de um tanto, porque dá a entender que o plano de clonagem era o suficiente para manter o negócio, mas Sim. Né? Não fossem aqueles meninos intrometidos, né? Nós teríamos conseguido... E destruir o trunfo da argumentação, né? Sim, inclusive do que porque a hora que a decepção na cara do Day foi a minha decepção. Eu falei, caralho, velho, é isso então? Quer dizer, o plano era perfeito e os garotos intrometidos que entraram lá e sabotaram o negócio. Caraca, bicho, para com isso. Agora, é engraçado você estar falando da teoria do clone. Ela é uma teoria furada de nascença, cara. Quem inventou essa teoria? Porque só basta conviver com dois gêmeos. É isso que eu ia falar. Para você perceber que gêmeos idênticos, univitelinos.
univitelinos chegam à idade adulta diferentes um do outro. O fato de ter nascido primeiro, eu já vi isso acontecer, assim, um casal de gêmeos que eram estudantes lá da UFMG, que no bandejão, o segundo gêmeo esperava para ver o que o primeiro gêmeo comia, de tão dependente que ele era, porque o outro nasceu segundos, minutos antes. É muito louco pensar isso. Louco. Como que um era ativo e o outro era passivo, sabe? Assim, é muito louco. Ô, Cláudio, você que é psicólogo, você vai entender melhor, vai saber até os termos, porque tem essa coisa dos irmãos sempre um espelhar o outro para ficar diferente do outro, né? O primeiro filho geralmente é muito diferente do segundo, quase um oposto, né? Uhum. Então, essa teoria do clone, como assim? Até porque a outra teoria boa também para aplicar, para destruir, é o efeito borboleta, cara. Sim. Porque a história de um clone para o outro, se um teve caganeira e foi no banheiro, e o outro foi passear no parque, já era. Já era. É o que eu estava falando ali, cara. São detalhes que a gente nem percebe que podem alterar todo o andamento, toda a formação do caráter e da personalidade do cara. Basta pensar na vida de qualquer um de nós, cara. O Drius, por exemplo, o Drius e eu. O Drius foi casado ou é casado? Deus é casado. Sou. É casado. Eu fui casado. Cara, eu pensando assim, no casamento, né? Eu podia pensar num namoro qualquer um dos namoros que eu tive na vida. Mas o meu casamento, eu conheci a minha ex-esposa quando um amigo meu, eu e um amigo tínhamos saído para passear no Parque das Mangabeiras para levar uma chefe minha, que era gringa, para passear no Parque das Mangabeiras, para ela conhecer como é que era a natureza aqui, ela era do meio dos Estados Unidos, aquelas coisas que nunca viu muita variedade de planta na vida. Fomos levar ela lá. Na volta, ela comenta com esse meu amigo que ela cantava num coral, e esse meu amigo cantava num coral. E aí ele convidou, falou assim, olha, depois daqui, eu ia te levar, eu e o Cláudio íamos te levar no seu hotel, mas eu estava indo para o ensaio do coral. Vocês não querem ir para casa mais tarde e ver o meu ensaio? E eu conheci a minha ex-esposa nesse ensaio. Eu troquei umas palavras com ela. Ela quis convidar a gringa, como ela falava inglês, a gringa falava inglês, é óbvio, já que ela era americana. Não, eu sou americana, mas eu falo alemão. Sânscrito. Sânscrito, hebraico. Aí, ela quis convidar a gringa para sair, e para não ficar deslocada, ela me convidou também. E na última hora, a gringa cancelou, a gente já tinha marcado de encontrar, falou, vamos encontrar assim mesmo. E aí nós começamos a namorar. Imagina se isso não tivesse acontecido. Eu jamais. E boa parte de tudo que aconteceu nos últimos, sei lá, 20 e tantos anos da minha vida, não seria da forma como é. Talvez eu não tivesse ido para o doutorado na USP, eu não tivesse continuado estudando o que eu estudei, eu tivesse tido um outro caminho completamente diferente. Um único evento. Né? Exato. É muito louco pensar isso. E isso acontece com a vida da gente o tempo todo. O tempo todo. Um outro exemplo, né? A minha primeira namorada era uma mulher mais velha que eu tinha 16, naquela época era os anos 80, então não tinha essa questão de problemas com a idade. Ela tinha 22, eu tinha 16. Sexualidade para ela não era mistério, para mim era. Só que a gente não chegou a transar. Por quê? Porque ela arrumou um emprego em Roraima, na época que era muito longe, já continua sendo muito longe hoje. Mas imagina isso nos anos 80. Né? Você tinha que ir a 30, 40 horas, sei lá, de ônibus para chegar lá. Voo não tinha, pelo menos para gente pobre. Né? E aí ela arrumou um emprego lá, então a gente não chegou a ficar junto. Só que ela foi para lá e ela ficou um ano lá. E nesse um ano, ela conheceu um cara, transou com o cara e engravidou. Quando ela voltou com... Ela já tinha uma filhinha, né? Voltou com um bebezinho. Que, aliás, até na época, a gente se condoeu, ela voltou numa situação muito ruim. O cara, para variar, macho babaca, né? Não dava suporte nenhum para a menininha, eu até ajudei e tal. Vários amigos ajudaram nesse momento de transição dela de volta para cá. Por que eu estou contando isso? Imagina, eu com 16 anos, conheço uma moça de 22, ela engravida. Minha vida teria sido completamente diferente. Uhum. Isso é muito doido. São variáveis, são... Agora imagine isso no caso de gêmeos. O impacto é, putz, cara, você vê a diferença flagrante pulando nos seus olhos. Eu acho assim, eles jogaram por terra uma hipótese muito legal que estava sendo construída.
né? Que o impacto que isso poderia ter, né? Aquela ideia que o Don estava tendo, o Day estava tendo, Uhum. de que, cara, eu sou diferente porque eu tenho alma e a minha alma está evoluindo, Uhum. né? Que não sei se vocês lembram quando o pessoal encosta ele na parede e fala que ele não tem alma, fica aquela situação desconfortável, Sim, né? sim. Fica aquela situação desconfortável. E ele ali, bicho, ele podia tomar aliás, ele já estava tomando, né? Tomando as rédeas mesmo do Império para levar por outro caminho. Ele estava Sim. confiante para isso e tudo caiu por terra quando assim, não, a gente não é clone mais, não. Sabe? Eu fiquei profundamente decepcionado com isso. Um Pois negócio que é. estava vindo bem. E a cena toda, né, de quando o Don vai encontrar com a menina, chega na casa dela e é preso, e chega os go, 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 entra todo mundo pela janela quebrando Uhum. tudo, a Os porra G.I. toda e tal. Joes. Os G.I. Joe chegaram, cara, aquilo não cabia muito na É. história, bicho. Eu achei um clichê Uhum. desnecessário. Tudo podia ter um desfecho mais interessante. Então aí eu vou Por exemplo, emprestar do Joali, é ele preguiça. podia ter sido simplesmente diferente, ter tentado fugir, antecipar. As pessoas podiam ter buscado ele lá. Não precisava ter trama, Sim, Uhum. né? sim. Levava ele preso, tentavam. Aí o Day ia ter aquela mesma postura, ia ter um desenlace parecido com uma outra explicação muito mais rica, né? Que mostraria o fim do Império. Olha, nem clonando é igual. Nem clonando funciona. E resolvia, né? Sim. Uhum. Porque o que acontece, cara? Ali fica uma possibilidade, eles ficam assim, mas quando foi que ocorreu e tal, não sei o quê. Fica Uma dúvida. uma possibilidade de tentar recuperar o material É. genético original de alguma forma, entendeu? Uhum. E Uhum. começar a treta da clonagem toda de novo. É. Enquanto que a conclusão de que a clonagem não funciona, nós vamos ter que pensar por nós mesmos. Nós não somos o Cleon e não vamos tocar o legado do Cleon. Ia ser um negócio super interessante, cara, né? Uhum. E não foi. É só para não parecer muito injusto, né? Que eu tô metendo o pau no Dave S. Goya. Deve ter muito fã do Dave S. Goya por conta do Cavaleiro das Trevas, Uhum. Batman Begins e tal. É só para lembrar que o Dave S. Goya é o cara que teve a brilhante ideia de fazer um filme do Arqueiro Verde, prisioneiro numa prisão de segurança máxima, Uhum. preso junto com um monte de vilão. Ou seja, as ideias dele não são muito boas, cara. Eu agradeço de não ter sabido disso antes de hoje. Eu podia ter sofrido no passado. Esse roteiro, para se alguém ficou curioso e quer ler e falar e contra o meu argumento, o roteiro está disponível na internet, é só procurar. Vou procurar, vou procurar. Ele é um verdadeiro lambisgoio. Cara, o que é isso? Que é isso? The Lambis Goyer. The Lambisgoia. Lambisgoia. Nossa, David S. Lambisgoia. nossa, colou certinho. Ai, ai. Eu vou Pois te é, gente. falar. Não, e O aí, que mais? e Demirzel? E Demirzel, o que vocês acham daquilo ali do final? É só uma Qual? coisa assim, ela arrancando a cara, gritando, Ah, sim. chorando. Tem uma coisa que me incomoda que eu queria perguntar: será que aquilo, ela arrancar a cara, é só para mostrar para o espectador desavisado? Eu ia falar burro, mas vão dizer que eu estou sendo sacana com os espectadores. Mas então, Distraído, distraído. distraído. O espectador distraído. De que sim, ela é um robô, apesar dela de ter mostrado ela reparando o próprio braço, consertando e tal. Não é só o braço, não é só o peito que tem defeito. Que tem defeito não, né, que estava com defeito. Ela toda é mecânica. Então, ou será que há algo mais? Né? Eu acho que ela tem uma conversa com o Dom em determinado momento que ela confessa para ele que ela desenvolveu afeição por todos os clones. Sim. E aí ela se vê num momento em que ela tem que matar o cara, né? Tá claro ali tanto pela postura a postura do Dusk, né, em confrontar o Day sobre o destino do Dawn, né? Aquilo ali, aquela quebra de confiança ali, aquela quebra de relacionamento seria a derrocada do Império que teria consequências consequentemente para toda a humanidade, né? E ela vê aí vamos lá na lei zero da robótica, né? Uhum. Ela vê ali que se o Dusk tomar a iniciativa de eliminar o menino, o Day vai confrontá-lo.
Se o D impedir o Dusk de executar o menino, quer dizer, o relacionamento dos dois acaba ali, então ela toma aquela iniciativa de ela mesma matar o menino. Né? Ela faz sem dor e etc e tal. O que eu vi daquela cena final é o seguinte: ela estava se sentindo humanizada, ela confessa para o menino que ela tem afeição por ele, e teve por todos, né? Ela se convenceu de que ela tinha características humanas, e ali ela se coloca, ela entende que toda aquela caracterização de ser humano que ela tem não vale, porque ela sucumbiu às leis que estão programadas, às regras que estão programadas no sistema dela. Então, ali ela arranca o rosto para dizer: eu não sou gente, eu realmente não sou humana. Eu enxerguei dessa forma. É interessante, né, que ela faz um movimento de pegar o bisturi. A impressão que deu é que ela não estava ferida, que ela ia mudar o rosto. Né? E aí, de repente, ela arranca o rosto. Porque quando você pega o bisturi, ela ia desconectar o rosto. Eu tive a impressão assim, vai mudar. Talvez ela passe a ser aquele personagem que ajuda, né, a construir a fundação e essas coisas todas, ou vai em busca, dos desdobramentos futuros, que a gente não pode dar spoiler, porque aí seria um spoiler muito grande. Aí não dá, né? Não dá para ser. Como é que era o nome do nosso colega lá da UFMG? Alexandre. Aí eu ia estar pegando o legado do Alexandre, eu não quero pegar o legado dele, ele merece o trono que ele conquistou tão honrosamente. Mas aí ela pega e arranca. Agora, me incomoda, cara, essa explosão de emoção, porque uma coisa é o robô, né? O robô, aí eu estou pensando no robô asimoviano, que é a base, né, dos robôs em geral, né, que a gente tem, os bons robôs, digamos assim, os robôs que têm um mínimo de fundamento lógico no comportamento deles, que é o robô asimoviano e a coisa do desenvolvimento da Lei Zero, que é muito, muito interessante, né, mas que não implica em momento algum esse desespero, né, e primeiro não implica aquela coisa religiosa que tem no episódio de Tresantonten, né, o episódio 8. E aí tem essa coisa desse desespero, desse grito dela, que é muito contrário a tudo que a gente pode pensar, né, num robô asimoviano. Eu já nem estou discutindo mais esse livro em si, eu estou discutindo, falando de legado, né, toda a construção que devia fazer parte disso. Isso é Alguém falou isso, né, logo nos episódios anteriores. Isso é o Goya Verso, isso não é o Asimov Verso. Isso é o Goya The Verso. Lambis Goya Verso. É o Lambis Goya Verso. Isso aí é o mundo bizarro. Seu Cláudio. Mas olha só, é que dentro da teoria que a gente estava formulando ontem, toda a construção da cena faz sentido, que ela é responsável por tudo. Porque ela matar o moleque também foi tipo assim: deixa eu eliminar a prova antes que dá merda. Também pode ser. E o grito dela depois: pô, eu planejei isso por 2 milhões de anos, os caras cagaram tudo agora. Mas ainda assim tem uma coisa emocional tem uma diferença entre desenvolver afeto, né, que pode até ser. A gente pode pensar nos livros lá, né, o Dan Oliway, né, que é a Demerzel, né, ou o Demerzel no livro, ele desenvolve um certo nível de afeto. A mulher tigre, que eu não vou declinar o nome para não dar spoiler, né, desenvolve afeto. O companheiro do Dan, que é o outro robô, né, que era o robô que lia pensamentos, que, aliás, começa toda essa história de ler pensamento, passa a capacidade para o Dan, porque o Dan tem, o Dan Oliway e a Demerzel tem a mesma capacidade de ser mentálica, né, digamos assim. E ele, quando ele que cria a Lei Zero, funda a Lei Zero, né, lá no Robôs e o Império. Quando ele faz isso, tipo assim: olha, eu fiz uma coisa muito grave, eu não vou dar spoiler, né? Fiz uma coisa muito séria, e olha, estou te passando as minhas capacidades e eu vou morrer. E é tipo assim, a morte mais budista que a gente pode imaginar, assim. É o Buda desligando, desapegando do mundo, entendeu? É Jesus, né? É Jesus antes do Horto das Oliveiras, né? Porque não é pai, pode ser que me livre desse, né? Se esse cálice pudesse se afastar de mim, ou perdoar, às vezes não sabe o que fazem, ou aquele grito final que ele dá na cruz. Não, é Jesus lá antes, Jesus blasé, né? Afetivo com o povo, dividindo o pão para quem tem fome, o peixe para quem tem sede, e depois rodando a baiana lá nos vendilhões do templo,
Não tem esse momento emocional no final, que parece nitidamente eu vou criar isso para criar um vínculo com as pessoas para dizer que o cara está sofrendo, entendeu? É a solução ruim do roteiro. Eu não sei, Cláudio. Para mim, essa ideia que eu desenvolvi aqui, de que ela realmente se acreditava Humana, né? humanizada, Não, eu né? acho legal. E chegou ali e falou assim, cara, eu fracassei, eu sou só um robô mesmo. E o ato de tirar o rosto, né, e Uhum. revelar a estrutura artificial por baixo, para mim foi bem. Não, eu acho Eu bacana. O seu raciocínio é enxerguei legal. desse jeito. E Agora ali, foge do cara, Asimov, né, cara? Foge. Aí agora a série mudou 360 graus. Não, 360 volta para o mesmo lugar. Ela mudou 180 graus. Ô, Cláudio, mas é porque a série mudou e chegou nesse ponto por conta daquela história. Lembra que a gente comentou nos episódios ali sobre a Arya Stark em Game of Thrones na série? Sim. Que eles mudaram um pouquinho do personagem para dar mais tempo de tela para ela, diferente do livro, e como isso alterou tudo no efeito borboleta dentro do É texto. isso que eu E pensei, chegou no cara. final, eles não tinham como fugir disso. É o efeito borboleta. Aí, ó, depois fala que não existe. Eu sou advogado do efeito borboleta. Exatamente. Depois, João, perfeita a sua análise. Legal, né? legal. Mudaram mesmo. tanto que depois não tinha como. Aí o roteirista para, e aí essa história de ser equipe de roteirista, né? Você vai escrevendo, de repente o trem chega e fala assim: pô, cara, E agora? vocês não me deixam opção a não ser. A não ser fazer isso. Aí não botar a louca em cima do dragão, a moça tava joia até um determinado ponto, aí no último episódio dá a louca na mulher, ela sai jogando fogo, batendo a torta e a direita. Podia, aquela história, né, falando de Game of Thrones, né, podia ser aquele final. Mas como diz o Tiririca, o sábio, o filósofo brasileiro Tiririca, tem que ter uma conversinha antes, não vai chegando assim, não. Chegando e pôr a mão. Bate um papinho antes, senão você não me alcança. E é isso, eu não alcanço o espectador. Só o fato da gente estar aqui meio que questionando isso já é a prova de que é isso mesmo. E olha que nenhum dos três aqui é crítico de cinema, né? Eu não sei. Eu, pelo menos, não sou. Né? E eu tenho uns amigos que gostam de cinema, assim, que são da área de animação, de produção de cinema, né, de roteiristas, essas coisas. Eu tinha muita vontade que eles assistissem, mas eles são pessoas sérias, supostamente, então não assistem ficção científica. Né? Mas eu tinha muita vontade que eles assistissem isso para conversar com alguém que entende da parada e falar assim, meu, é isso mesmo ou eu estou viajando, assim, sabe? Uhum. Sabe, eu fico muito... É uma visão mais de fora, né? Eu fico muito assim, cara, eu queria muito ouvir uma cara boa no negócio. Não tão assim, envolvido na coisa. E assim, de fora, assim, uma pessoa que não leu o livro, uma pessoa bem... Tipo eu, quando, por exemplo, a gente estava falando do The Expanse agora há pouco, eu tinha visto a chamada do The Expanse e como várias outras coisas que eu comecei a ver, inclusive na Amazon e na Netflix. Né? Tem um, por exemplo, do pessoal nos Estados Unidos, tem uma invasão alienígena, e aí é naquela cidade que tem aquele arco, Tucson, no Arizona, que tem aquele arco gigante. Não, é St. Louis. St. Louis, no Missouri. E aí tem a gira em torno daquela cidade. Eu vi várias séries que tinham chamada assim, e eu falei assim, não vou ver isso não. E aí, a partir do primeiro episódio, né, que a gente gravou sobre Fundação, Joá fez uma comparação com a questão dos Belters, do Expanse, e elogiou a série. Eu falei assim, cara, eu vou assistir isso. Eu não consegui parar, cara. Eu não sou assim, porque eu trabalho muito, não que vocês não trabalhem muito, mas como essa coisa da minha mãe, eu acabo não tendo horário. E aí eu durmo muito pouco, eu durmo uma média de 4 horas por noite. Então, assim, para eu assistir uma série direto e não dormir, a série tem que ser muito boa. E a The Expanse me capturou de uma forma que eu não só vi a série toda de enfiada, como eu fiquei procurando coisas sobre, inclusive achei a tradução do livro em português, porque na rotina que eu estou, eu não conseguiria ler os livros em inglês e tal, porque também, para ler livro em inglês, exige um certo esforço e eu durmo. Né? Então, se eu abrir para ler um texto de 20 páginas em inglês, eu já estou cochilando, imagina ler um livro de 300. Né? E aí, cara, isso não tem nessa série. Né? Então, assim, falta uma série de coisas, inclusive esse equilíbrio entre a ação e desenvolvimento dramático, né, que The Expanse faz muito bem, desenvolver personagem, que ele faz muito bem. Tem personagem que, num episódio, você cria uma relação com ele. Por exemplo, o botânico, né, de Ganymedes. No primeiro episódio que ele aparece, você já cria uma relação com ele, é um personagem desenvolvido.
né? A relação dele, e isso não acontece, o equilíbrio entre drama e ação que tem na série, né? Então, assim, é muito louco pensar que é possível fazer isso e que gente com tanto dinheiro não faz. E aí a gente volta pro Goiaverso, né? Mas então, o que faltou ali é claro, faltou bom senso. Uhum. Sabe? Ou alguém que entendesse a obra, né? É. Então, Eu Por acho que que não faltou chama a entendimento gente, né? mesmo. Eu acho que faltou entendimento. Não, não, não me chame, não me chame. Agora não, Agora agora não. não. Isso se você quer ser convidado para ser ministro do Bolsonaro, nem fudendo. Não, agora não. Nem fudendo, não tem como. Mas eu acho que faltou falta de entendimento, sim. Né? Eu acho que até a escolha, uma coisa que a gente até já comentou, né, no passado. Eu não sei se Fundação se prestava a ser um filme, É. do jeito que o livro é. Um filme ou uma série, né? Ou uma série, né? Porque é um negócio muito, muito, como é que eu vou dizer, minimalista, burocrático, apesar, né, das dimensões de um império com trilhões de pessoas, etc. e tal, não é uma coisa de grandes, mas eu não acho é que um épico, né? tem uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio que eu acho que descreve bem, assim, que para mim, assim, eles se perdem ao tentar reverter uma coisa que é básica do livro. O livro, muito mais do que uma história, ele é uma antologia de contos. Sim. Isso. E a série não se prestou a isso, sabe? É, Ela quis fazer uma história. quando esse menino Claudio falou aí mais cedo de Black Mirror ou É. Tales from the Loop, eles podiam ter pegado cada capítulo daquele, que é uma história isolada, né, e Uhum. feito um episódio. Isso ia ser interessante. E Porque a depois coisa. pegava os romances. Sim, Sim, porque exato. a coisa não ia adquirir uma dimensão épica, Uhum. né? As histórias Uhum. são interconectadas, ou seja, é fácil de perceber Sim. onde que uma acabou e onde que a outra está pegando e tal. Iam contar mais Uhum. coisas, né? Podia ter sido uma solução legal isso aí. Boa. Sim. É, E quer só, botar uma só açãozinha, bota ali uma açãozinha paralela. Por exemplo, o Salvo Harding podia estar lá do jeito dele e a ação rolando fora. E ele falando assim, cara, isso vai dar Isso está merda. errado. Né? E Isso está aí aquela errado. coisa bem Capitão Nascimento, isso vai dar merda. Não sei o que é essa vontade que vocês têm de Vocês têm fazer de fazer merda. merda. Que, aliás, ele ah, foi profético. Ele estava Foi. falando isso, não era em relação à política brasileira, era em relação à fundação. Ele era um médium kardecista. Ele recebeu uma canalização do David Lamisgoia, né, depois de morto, do futuro, que contou para ele que ele ia fazer essa merda. Ele mandou uma mensagem subliminar. Né? Eu realmente não sei o que é essa vontade que vocês têm de fazer merda. Que dureza, bicho. Bom, mas é isso, né? Temos mais para falar acho mal? que não, esse vai ser curto, né? A Porque TV a Gal, que não desenvolveu nada, né? Tem as teorias para a próxima temporada. A grande questão é: iremos comentar a próxima temporada ou a gente espera o primeiro episódio? Eu acho que a gente tem que esperar para ver se vale a pena. Vale a pena, né? eu acho que no máximo é a gente fazer depois que a temporada acabar, se a gente conseguir chegar até o fim, a gente comenta a A gente temporada. comenta, talvez seja uma boa estratégia. Agora a gente pode pegar de repente e fazer alguma coisa relacionada ao Asimov ainda. Não sei se o pessoal tiver interesse. Esses milhões de seguidores que nós temos, a gente pode deixar, né, os comentários abertos, aliás, como sempre estão, para as pessoas se manifestarem. Vocês gostariam, queridos espectadores, auscultadores, né, do nosso podcast, vocês gostariam de mais alguma coisa sobre o Asimov? O que vocês gostariam de ouvir sobre o Asimov? Ou outros temas Outros também. temas, O que vocês gostariam de. outras séries, outros livros, né? Por exemplo, eu tinha muita vontade de fazer um programa sobre padrões de contato, né? Até para me obrigar a reler os livros, né, do Jorge Luiz Calife, que é a space opera brasileira e que eu acho que daria uma série maravilhosa, porque ela tem algo de Star Trek, ela é otimista. Tem uma coisa que eu li no segundo volume, não sei se alguém chegou a ler Padrões de Contato de Jorge Luiz Calife, no segundo Pois livro é. tem os militares, e eu lembro que eu li isso nos anos 90, né, final dos 80, início dos 90, sei lá, quando ele lançou o livro. E aí eu falei assim, cara, que absurdo. No futuro, gente que acredita em isso, veja bem,
Final dos anos 80 e início dos 90. Gente que acredita que a ditadura não existiu. Gente que acredita... Isso não é ficção científica, isso é delírio. Gente que acredita que os militares, que é bom ditadura, que militar é legal, que veste roupa de forças armadas. Isso não existe. Isso é coisa de um louco. Eu adoro Jorge Luiz Calixto, mas ele viajou, ele fumou maconha bichada. Né? E, rapaz, eu tenho que dar a minha cara a tapa. O homem é foda. A eleição do Chile aí tá para comprovar. Eu vou fugir até do outro exemplo, para não parecer que é perseguição. É foda, cara, é foda. Agora, olha só, para alinhavar, né, o nosso comentário sobre a fundação. Eu fiquei, no fim do episódio, me bateu uma tristeza, assim, e eu vou tentar explicar o que é. Quando foram fazer o fim da infância, né, do série. Clark, pô, quero assistir e tal, e aí a série era do Sci-Fi. E eu falei, caramba, bicho, não, né, vamos evitar isso, não é possível. A série foi bem produzida, né, atores fracos, como é o padrão dos atores do Sci-Fi, mas eu acho que no fim das contas, né, apesar das diferenças e tal, a história do fim da infância foi contada. Foi. E não foi assim 100% decepcionante. Assim, eu gostaria de ter visto essa história com atores melhores, né? Mas assim, o visual foi legal, a conclusão foi aquela que está lá no livro e tal, né? O impacto do negócio foi super legal, foi assim, eles conduziram o drama de uma forma bacana. Sim, para quem não tinha lido o livro, o impacto ali da revelação final foi satisfatório, né? Para quem tinha lido o livro já sabia o que ia acontecer. Então, mas eu quis usar o fim da infância porque foi uma produção que eu não botei fé e assim não me decepcionou profundamente. Eu gostaria que tivesse sido melhor, claro. A gente terminou com o coração quentinho. Sim, foi legal, contou a história. A Fundação não contou a história. Então, assim, eles queimaram uma adaptação de um nome, né, de um título relevante, extremamente relevante da ficção científica, com uma obra que não contou a história do livro, né? Eles contaram outra coisa, e assim a gente vinha elogiando, né, o arco X e falando mal do arco Y. O arco X e o arco Y, para mim, nenhum dos dois terminou de forma satisfatória. E o nome Fundação de Isaac Asimov foi usado, já está queimado. Como queimaram Eu, Robô, queimaram o Homem Bicentenário, só que conseguiram pelo menos ser... Um tem o Will Smith, que vale a pena o ingresso, e o outro tem o Robin Williams, que vale a pena o ingresso, é bonitinho. Eu ainda lembro com carinho daquela cena dele esculpindo aquele cavalo na madeira e tal. Tem coisas que ficam na memória. É diferente. Coisas interessantes. Olha só, gente, só para ser um pouquinho otimista, e não sendo, porque provavelmente a gente não vai alcançar, mas... O meteoro vem aí, é isso que você vai dizer? Não, mas é porque tem uma geração mais nova que vai conhecer a Fundação, ou conheceu recentemente e viu a série, e no futuro próximo vai falar, eu vou refazer essa merda direito, sacou? Pode ser. É o efeito Duna, né? A gente está falando de um negócio que Duna, demorou aí quase 40 anos, né? Talvez daqui a 40 anos, talvez não. É muito improvável que daqui a 40 anos eu esteja aí para ver. Pois é. Se houver um planeta... Mas pelo andar da carruagem, em geral, está tendo um reboot a cada 20 anos, e pela velocidade que as coisas vão, em 10 anos a gente vai ter um outro, eu acho. Pode ser. Pode ser. E aí, talvez nesse modelo que o Drill sugeriu, que é o melhor modelo. São episódios curtos, 40 minutos, 50 no máximo, né? Ou até de 20, se fizer uma animação, cara. Estilo Love, Dead and Robots, né? Tem episódios de Love, Dead and Robots que não tem a menor ação. Aquele do homem na praia, do gigante na praia, é um episódio mais lento e, no entanto, é um episódio lindo, filosófico, rico, né? Então, assim... Esse é um lugar de uma boa discussão futura pra gente. Os americanos querem fazer filmes filosóficos? Eu acho que essa é a melhor pergunta. É a vontade que falta, né? Bom, mas é isso. É aquela coisa, né? Se eu sou ditado pelo mercado, eu tenho uma pesquisa de opinião,
É muito difícil ser filosófico, porque a grande maioria das pessoas quer aquele resultado. Elas querem não porque elas são limitadas, mas porque é a única coisa que eles deram para ela comer. É aquela história que a gente aprende quando tem filho pequeno, ou quem tem sobrinho pequeno, no caso do Joá. A criança, ela não aceita nada que é diferente de cara. Ela tem que experimentar umas 4, 5 vezes para aprender a gostar. Então, se você dá a primeira vez, ela não quer, ela nem quer comer, ou então prova e não gosta, você insiste. Que pode ser que ela venha gostar depois. Para a pessoa gostar de uma coisa filosófica, ela tem que ser apresentada a isso. Senão, vai Tem que se desenvolver habituar, gosto. né? Não vai. É verdade, é verdade. Meninos, é isso? Eu acho que fechamos. Eu já fiz Cara. o meu lamento final, eu já fiz. Eu termino dizendo isso, assim, eu termino a série com a sensação, sabe quando você conhece uma garota bacana, uma garota bonita, uma garota legal, uma garota inteligente, com um papo legal, e aí de repente alguma coisa acontece, não sei se o momento, não sei se é a forma, que você ou descobre que a garota não era tudo aquilo, ou ela descobre que você não era aquilo, ou simplesmente não dá certo. É isso, assim, porra, cara, podia ter dado tão certo. Podia. E não deu, né? E não deu. É a sensação do coração partido, né? E a gente dá nota ou não dá nota? Ué, você prometeu dar nota lá. Olha, se eu fosse dar nota, eu tenho que fazer uma média entre os núcleos, né? O núcleo do Anacretinos, eu dou uma nota bem baixa, assim, sabe? Tipo 2 em 10. Né? O núcleo da Gale, pela parte inicial, aquelas coisas todas, toda aquela discussão, eu daria aí uns 4,5, 5 em 10. Porque aquela parte inicial foi legal, foi bacaninha. Né? Depois começou né, aquela história da discussão da universidade e tal. O núcleo do Imperador eu daria uma nota melhor. Eu daria uns 7,5, 8. Agora, fazendo a média, 4 e um pouquinho com esforço. Cara, 4 e um pouquinho com esforço. Não pago o meu aluguel. Eu colocaria por aí também, uns 4,5 na média geral, cara. Até o núcleo lá do Império, eu fiquei muito decepcionado no fim. Eu tinha construído toda uma ideia meio Meninos do Brasil na minha cabeça e não foi isso. Não gostei. Então, a minha seria isso, 4,5 em 10. Eu diria assim, acadêmicos da Fundação, nota 3. A plaquinha levantando. Tchac, tchac, tchac. Cara, o final foi tão decepcionante que conseguiu destruir tudo, velho. Foi mal, mas é isso. Eu fico me apegando aqui. Teve coisas bacanas, né? Teve episódios que eu realmente gostei e até assisti de novo. E teve esses finais aqui que nem para procurar a frase se realmente a mãe da Sal tinha dito para ela que o pai dela era o prefeito, eu tive paciência. Então, assim, Pois é, cara. Eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Imagina esse orçamento na mão do Zé Morrica Marins, o Zé do Caixão. Ia sair melhor, cara. Ia sair melhor. Ia ser uma trecheira de competência, porque eles fizeram uma trecheira, um filme B, com um puta do orçamento, mas sem um bom diretor. Então não é um John Carpenter que tá fazendo. Eu acho. Assim, nossa, e você viu quem dirigiu o último episódio? Não reparei, cara. Eu nem olhei os créditos, para te falar a verdade. Delambes Goyer. Ah, foi então ele. tá explicado. Você definiu muito bem, cara. Foi uma trecheira com efeito de primeira. Sabe, foi um roteiro trash com efeitos de primeira categoria. Cara, é cru, cara. É cru. Cru. Mestres do universo, cara. Cara, que dureza. Foi foda. Se ainda fosse como é que é o nome daquele filme que o pessoal brinca que é o filme de ficção que inspirou vários outros, mas não fez sucesso? Ai, caramba, eu esqueci o nome do filme. É um filme B que é um detetive é uma mistura de ficção científica com policial, que tem uma equipe de caras que ele junta. Eu esqueci o nome, cara. Ele tem na Amazon para baixar, mas você tem que assistir ele num daqueles canais, tipo Paramount. Que época que é esse filme? Anos 80. O pessoal do canal Pandora comenta esse filme. Eles falam que é... eu vi, mas eu nunca assisti esse filme, não, cara. Cara, eu vi você consegue durante 8 dias ver direto, 7 dias direto, de graça, o canal Paramount, aí dá para entrar, acho que é o Paramount, um desses, não, é MGM. Aí você consegue assistir ele. Eu fiquei com ele só para ver esse filme. É uma trecheira, mas uma trecheira inspirada, cara. É uma trecheira legal.
Cara, gente, cadê? Eu vi esse vídeo também porque eu fiquei curioso e É tipo o descobri Meteorango que Kid, o Herói Intergaláctico, que é um filme do é nosso uma cinema coisa nacional. Ah, assim. cara, é o. Eu sei. Eu fui atrás do filme porque eu vi o vídeo do pessoal do É, Central Pandora. Aliás, eles são muito bons, é um canal muito legal. é um canal bem É, interessante. eu sei que filme que é esse. Eu vi esse filme na época. Uhum. O carinha que se veste todo Nossa. de branco. Isso, ele tem um desfile. Ele que inaugurou aquela coisa dos heróis andando em câmera lenta. Engraçado que outro dia o Yuri veio me perguntar desse filme. Falou, cara, ele deve ter visto no Pandora, né? É. Todo mundo fala tanto desse filme e tal. Aí eu contei para ele alguma coisa que eu lembrava, mas Quem tem Amazon consegue ver de eu vi graça, é só assinar o. eu vi há muitos anos, há Uhum. muitos anos. É que eu tô Bukaru já. Banzai. Bukaru Banzai. Isso, Urra! Nó, que nossa, parto para exatamente. lembrar, cara. Eu Eu não ia lembrar, não. gostaria de salientar aqui que eu não fui no Google, eu fui na minha memória mesmo. Você é um cara fantástico. Não, Aê. temos um grupo de amigos aqui que nós fizemos um pacto, cara, de tentar buscar as coisas na memória, evitar usar o Google. Bukaru Banzai. É. Dessa seita eu não participo, desculpe. Cara, o negócio o título tá como As Aventuras de Bukaru Banzai, o filme desconhecido mais importante dos anos 80, o sci-fi mais importante que você nunca viu. E é isso, cara, é uma trecheira, mas é uma trecheira bacana, é uma trecheira legal, né? Então, isso é antítese de como fazer um filme trash, né? É muito. Se você Ai, quiser ai. aprender a não fazer um filme trash, assista essa série. Bom, é isso. É isso. Cara, é pior Gente, que. obrigado por esses 8 encontros, né? Foram 8 só sobre essa série, né? A gente fez 2 duplos, então são 8 de 10. Muito obrigado, muito obrigado. Foi muito legal trabalhar com vocês, foi bom estar com vocês. Eu tô me sentindo. Eu saí com uma lista de leitura aqui, Cláudio, considerável. É bom, né, cara? A gente vai. Mas. A falta que faz a banca, a gente tinha isso todo dia, não era toda todo dia, semana, né? era Todo todo dia dia. na hora que ia embora, ou na hora que chegava, ou na hora do almoço. Olha só, sabe o que que me lembra o Gozai, sei lá, Uhum. Bonzai. Bukaru. Sabe o que que me lembra? O Kim Zaza, um filme russo de ficção científica toscaço. O nome Quero me ver. lembra direto esse filme, cara. Deixa eu anotar isso aqui. Vocês nunca viram Kim Zaza? Não. Não. Eu não sei nem como Mas escreve isso. eu mando depois, eu ponho aí na descrição aí pra quem quiser. Kim Tsa-Tsa é de 1986. Eu recomendo para vocês verem uma trecheira russa. Fuja das trecheiras americanas. Vamos lá, vamos ver. Aliás, não é uma trecheira russa, é uma trecheira soviética. Olha. É melhor ainda. É de 86, velho. Mas é isso, galera. Um abraço pra vocês. Abraço, obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Abraço a todo mundo que aguentou a gente aqui, as conversas mole e as conversas duras que a gente teve. Beijo grande pra vocês. Aí, até lá. Tchau. Tchau.